E aí, bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar lá para a fumaça e para as engrenagens da Revolução Industrial. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o mundo de hoje? Se prepara, porque a resposta vai te surpreender. Ela mostra que algumas histórias do passado, bom, elas ainda não terminaram. E a gente já começa com essa pergunta que é para incomodar mesmo. Quando a gente pensa em revolução industrial, vem na cabeça chaminé, máquina e o trabalho infantil como se fosse uma página virada da história. Só que, será que essa página foi virada mesmo? Acho que não, hein? E a gente vai te mostrar o porquê. Olha bem para essa foto. Ela não foi tirada de um livro de história, não. Ela é de hoje. É aqui do Brasil. O que a gente vê é uma criança num lixão. Um lugar perigosíssimo, cheio de doença, fazendo um trabalho que está simplesmente roubando a infância dela. Cada detalhe aqui grita uma verdade que a gente não gosta de ouvir. O lugar dessa criança era na escola, e não aí. E para quem acha que isso é um problema só nosso, dá uma olhada nessa outra imagem. É do Laos, lá na Ásia. A mesma história se repetindo. Crianças trabalhando quando deveriam estar na escola ou simplesmente brincando. Isso aí deixa bem claro que a exploração infantil não tem fronteira, sabe? É uma ferida aberta no mundo todo. Agora, segura essa. Vamos transformar essas imagens num número que é difícil até de imaginar. Só no Brasil, em 2022, a gente tinha quase 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. 1.900.000. Tenta imaginar isso. É gente pra caramba. E aí vem a pergunta, por que isso ainda acontece? Para achar a resposta, a gente vai ter que voltar no tempo. Para a gente entender a raiz desse problemão, a gente precisa ir lá para onde tudo começou de verdade, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Foi lá que o trabalho infantil virou uma peça-chave desse novo sistema todo. A vida nas primeiras fábricas era uma coisa brutal. Pensa num lugar com um barulho ensurdecedor, sujo, sem ventilação nenhuma e super perigoso. E nesse cenário, todo mundo trabalhava. Homens, mulheres e, o que é mais chocante, crianças. As jornadas de trabalho eram desumanas, chegando a 16 até 18 horas por dia, 6 dias por semana. A vida da pessoa era basicamente só a fábrica. E qual era a lógica por trás de tanta crueldade? A resposta é simples e direta. Dinheiro. Para os donos das fábricas, a conta fechava fácil. Quanto mais tempo as máquinas ficassem ligadas, mais produtos eles faziam e mais lucro eles tinham. E se a mão de obra de mulheres e crianças era muito, mas muito barata, por que não usar até o limite? O lucro vinha sempre em primeiro lugar. A saúde e a vida dos trabalhadores eram só um detalhe. E essa busca maluca por lucro, claro, acabava em tragédia. Escuta só esse relato real da época, de uma pessoa que viu tudo acontecer. Eu presenciei mais acidentes no início do dia. Fui testemunha de um deles. Uma criança estava trabalhando com lã, mas a correia a agarrou, pois ela mal estava acordada, e a puxou para dentro da máquina. É de arrepiar. Crianças exaustas, caindo de sono, trabalhando do lado de máquinas gigantes e sem nenhuma proteção. E as consequências disso? Nossa, eram para a vida inteira. Acidentes que alejavam, que deixavam marcas para sempre. E sem tempo para estudar, o futuro dessas crianças era roubado antes mesmo de começar. Era a receita perfeita para prender famílias inteiras num ciclo de pobreza, sem a menor chance de sair dali. Ok, mas fica a pergunta, por que eles miravam justo nas mulheres e nas crianças? O que elas tinham que interessava tanto aos donos das fábricas? A resposta é bem cruel e mostra a lógica fria por trás de tudo isso. A razão número 1, sem mistério e sem enrolação, era grana. Crianças e mulheres recebiam salários muito, mas muito menores que os dos homens adultos. Para os donos das fábricas, era a mão de obra perfeita, barata, sempre disponível e, na cabeça deles, mais dócil e fácil de controlar. E isso não é achismo não, viu? São dados. Essa tabela de salários de 1830 deixa a desigualdade escancarada. Compara aqui, ó. Um homem de 22 anos ganhava 17 shillings. Uma mulher, da mesma idade, menos da metade, só 8 shillings. É uma matemática da exploração, mostrando preto no branco como o trabalho de mulheres e crianças era desvalorizado só para aumentar o lucro. E para a mulherada, a exploração não acabava na porta da fábrica, não. Elas ainda enfrentavam o que a gente chama hoje de jornada dupla. Depois de passar 14, 16 horas num trabalho pesadíssimo, elas chegavam em casa e ainda tinham que cozinhar, limpar, cuidar dos filhos. Imagina o cansaço. Era uma carga de trabalho absurda que destruía o corpo e a mente. Mas ó, essa história não é só de tristeza e exploração, não. É também uma história de muita resistência.
O pessoal não aceitou essas condições de cabeça baixa. Eles lutaram. E é isso que a gente vai ver agora, como essa luta começou a mudar as coisas. A galera começou a se organizar, sabe? Primeiro, formaram associações, que depois viraram os sindicatos que a gente conhece hoje, para poder negociar em grupo e ter mais força. Quando a conversa não resolvia, eles partiam para as greves, para na produção toda para pressionar os patrões. E ainda teve umas formas mais radicais, tipo o ludismo, um movimento em que os trabalhadores quebravam as máquinas porque viam nelas a causa do desemprego e da exploração. E essa luta toda não era só por mais dinheiro ou menos horas de trabalho, não. Era por algo muito maior: dignidade. Esse diálogo aqui, de 1724, mostra isso perfeitamente. Um trabalhador, o Edmund, está na frente de um juiz que chama o chefe dele de seu senhor. E o Edmund responde na hora: não, meu senhor, espero ser meu próprio senhor. Ele até aceita a palavra empregador, mas senhor, não. Parece um detalhe, mas é uma mudança de mentalidade gigantesca. É isso. A atitude do Edmund ali diz tudo. Tinha uma ideia nova no ar naquela época que vinha do iluminismo. A ideia de que ninguém nasce para ser servo de outra pessoa. A palavra senhor lembrava a escravidão, o feudalismo. Já empregador sugere um contrato, um acordo entre pessoas livres. Mesmo que na prática a coisa ainda fosse desigual, essa mudança de palavra mostra uma nova consciência. Eu não sou sua propriedade, eu sou um trabalhador livre. Pois é, e toda essa briga, todo esse sofrimento e essa mudança de mentalidade, nada disso foi em vão. Deixaram um legado que a gente sente até hoje, nas leis que protegem a gente. Vamos ver como essa história se conecta diretamente com os nossos direitos? E um resultado direto de toda essa luta histórica aqui no Brasil é uma coisa que a gente conhece bem: o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado em 1990 e diz com todas as letras: crianças não são mini-adultos para trabalhar. Elas são pessoas se desenvolvendo que têm direitos, como o direito de brincar, de estudar e de serem protegidas de qualquer tipo de exploração. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco, né? A mudança foi gigantesca. A gente saiu de uma época em que a criança era vista como uma fonte de renda para a família e chegamos a uma visão onde a infância é uma fase da vida que precisa ser protegida a todo custo. E isso foi uma das maiores vitórias sociais da nossa história. Mas e hoje? Como é que o mundo encara essa questão? O consenso é bem claro, como o gráfico mostra. O trabalho infantil tem que ser combatido. Praticamente todos os países do mundo concordam com isso. A lei está do lado certo. O grande desafio, como a gente viu lá no começo, é fazer essa lei valer em todo lugar, porque a pobreza ainda empurra muita gente para essa situação. Mas a vitória é que hoje, lutar contra o trabalho infantil é a regra e não a exceção. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão importante. Leis como o ECA, a jornada de 8 horas de trabalho, o direito a férias, nada disso caiu do céu. Foram conquistas, resultado da luta de muita gente, como o Edmund, que veio antes de nós. A história ensina que direitos podem ser perdidos se a gente não ficar de olho. Então a pergunta que fica é: como é que a gente pode, no nosso dia a dia, ajudar a proteger essas conquistas tão importantes?